que é, afinal, a luminosidade? Do que a gente vai falar, afinal de contas, né? É um sentimento, é uma emoção, é uma situação, é um fenômeno? Como a gente pode começar a delimitar o tema para encaminhar o nosso debate aqui, a nossa discussão? Em Nietzsche, a verdade está conectada com uma perspectiva moral religiosa. Então, desconstruir ou pensar essa ideia de luminosidade vinculada à razão em Nietzsche é também pensar diretamente a questão moral, que está vinculada a uma perspectiva religiosa, sem dúvida. Então, acho que, na verdade, são dois temas que se conectam aí, né? Pensar uma luminosidade racional, uma razão luminosa, ou uma religiosidade, uma verdade religiosa também luminosa. Isso vai fazer todo sentido no Nietzsche. Quando a gente pensa em filosofia no ensino médio, ou as pessoas na adolescência, quando buscam alguma coisa de filosofia, ou mesmo quem em algum momento da vida quer ter um contato com a filosofia ocidental de uma forma mais histórica, pontual, ele é uma porta de entrada, de fato, é um texto importantíssimo para a filosofia e que traz essa questão da luminosidade também, né, em um sentido diferente daquele que o Nietzsche vai trabalhar, mas referenciado constantemente pelo Nietzsche. A gente vai ver que de forma crítica, né? E o que o Platão traz para a gente nessa alegoria da caverna? Vou retomar rapidinho só para quem não conhece, uma situação fictícia de prisioneiros acorrentados desde sempre dentro de uma caverna, voltados para o fundo, né, para a parede do fundo dessa caverna, que tem na sua entrada, né, embora esses prisioneiros não conheçam, uma fogueira, a luz de uma fogueira, e tudo que se passa na entrada da caverna é projetado como sombra nessa parede do fundo, né? Esses prisioneiros ficariam ali eternamente e considerariam que aquelas sombras seriam a verdade, porque eles não conhecem nenhuma outra realidade, né? Não há nada para além daquilo que eles percebem. No entanto, o trecho que aparece aqui já é uma hipótese proposta aí pelo Platão, de que um desses prisioneiros fosse liberto, né? E que ele fosse livrado daqueles grilhões e saísse, encarasse, subisse aquela subida íngreme que ele descreve em direção ao exterior da caverna. Uma das coisas importantes é que esse processo seria doloroso, que o Platão reforça aqui, que não seria voluntário, espontâneo, uma coisa muito fácil você sair de uma situação de aprisionamento, escuridão e ignorância e, francamente, encarar a luz e sair daquela caverna, né? Então, ele descreve essa gradação, esse processo gradual que aponta também para o método platônico, que é um método dialético, né, que também remonta a Sócrates, que foi o grande mestre do Platão, que valorizou esse processo dialógico, dialético de ascensão em direção a uma verdade. E essa verdade, para esses pensadores, seria uma verdade superior e suprassensível, né? Além daquilo que os nossos sentidos podem perceber. O que eu quero que a gente pense nessa luminosidade colocada por Platão, que num primeiro momento, muito fraca, né, muito sutil, apenas projeta essas sombras no interior da caverna, que representam a ignorância, né, a limitação, a prisão, e que depois, pouco a pouco, conforme essa luminosidade vai aumentando e o costume desse prisioneiro também a essa luz, há uma aproximação da verdade. E a verdade em Platão é uma verdade plenamente racional. Ele está falando aqui de formas, ele está falando aqui de conceitos, né? Ele está falando de uma verdade que é absoluta, eterna, imutável, né? E esse texto é um marco, né, introdutório, inicial do pensamento metafísico no Ocidente. Vale dizer que o próprio Nietzsche é um grande crítico dessa tradição ocidental de pensamento, né? Ele considera o pensamento que ele chama de socrático-platônico, e aqui vale dizer também que o Nietzsche ele elege os tipos e pensa as questões de uma forma muito original e assumidamente interessado, digamos assim, né? Ele não vai ser tão fiel num sentido analítico, né, a quem era o Sócrates, o Platão e de que modo isso se desenvolveu, mas ele vai pensar ali os tipos que para ele representam modos de vida e modos de pensamento. Ele elege esses tipos que ele considera relevantes e importantes ao longo da história e ele dialoga e critica de modo bastante incisivo e enfático para denunciar certas tendências e certas questões que predominaram ao longo da história. Então, quando ele critica Sócrates e Platão e elege como tipos relevantes ao longo da história, ele está querendo denunciar o que nessa concepção nos prejudicou vitalmente, né? O que nos enfraqueceu do ponto de vista da vida mesma. Eu acho que é uma forma que o Nietzsche encontra, muito original, né, de
ressignificar a racionalidade, né? Incluir esse elemento que faz parte também, né, da vida, do conhecimento, mas ampliando muito mais e trazendo aquilo que foi negligenciado pela tradição, que é o próprio inconsciente, as pulsões, os instintos, o impulso artístico, a criatividade, as paixões. E ele cunha essa noção, esse conceito, por assim dizer, de grande razão, né? E ele diz: por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão, há um poderoso soberano. É legal pensar nesse por trás, né? Nisso está oculto. Um sábio desconhecido. Ele se chama si mesmo. Em teu corpo habita ele, teu corpo é ele. Há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. E quem sabe por que teu corpo necessita justamente de tua melhor sabedoria, né? Então ele não nega aí alguma sabedoria, não nega a razão estrita, né, intelectual, que a tradição tanto prezou, mas ele coloca como um órgão, por assim dizer, como um campo, né, como uma das capacidades ou potencialidades de algo muito mais amplo, que ele chama de grande razão. Essa sim seria inclusiva, não só da luminosidade, mas também da escuridão, né? Não só do campo que a gente entende como racional, mas daquilo que é muitas vezes considerado irracional. Ele não vai chamar de irracional, não, ele vai pensar que é a razão também, mas é uma grande razão, muito mais complexa e rica do que uma mera lógica, né, ou um mero intelecto.